Vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Estamos recebendo hoje aqui o Dr. Sérgio Bruno Barbosa, especialidade em ginecologia e obstetrícia da Unimed. Muito boa noite, prazer em recebê-lo novamente. Muito obrigado pela presença, viu? Prazer é meu, Neto, mais uma vez estar aqui nesse programa que leva informação de qualidade aí à população de Piracicaba e região. Muito obrigado. Doutor, hoje conosco aqui vamos falar sobre o câncer de colo de útero. Um assunto muito importante. Claro que a Unimed tem toda, um trato muito especial aí, voltado à saúde da mulher, e o diagnóstico é sempre muito bom, quando se você antecipa, é sempre excelente. Então a Unimed trabalha nesse sentido. E claro, a gente trazer essa informação aqui, conversando com você de casa. Você pode fazer sua pergunta através do nosso WhatsApp 991411048, é o WhatsApp do programa Piracicaba Agora, ou direto pelo telefone em 2534-1234. Tem pergunta que já chegou pelo WhatsApp, vamos primeiro entender um pouquinho o que é o câncer de colo de útero, doutor. Bom, o câncer de colo de útero, ele é o câncer que acomete a porção cervical do útero. O útero da mulher é formado pelo colo do útero, pelo endométrio, que é a porção que descama todo mês na menstruação, ou quando a mulher está grávida, que recebe o bebê. E tem também o miométrio, que é o corpo fibroso, muscular do útero. O colo do útero é a porção que se encontra no fundo da vagina. Uhum. Então, por conta disso, nós temos até aqui um diagrama. Né? Então, a facilidade que a gente tem de abordar o colo do útero para exames preventivos. Perfeito. Como um exame simples, como o Papa Nicolau, que a gente vai tratar mais adiante. Uhum. Então, o câncer do colo do útero, ele acomete essa porção do órgão e hoje ele é responsável, segundo estimativas do INCA, para 2020, a estimativa é de 16.590 casos novos de câncer de colo de útero, e levando a uma estimativa de 6.000 mortes. Então, daí vocês podem ver a importância da gente estar tratando sobre essa doença aqui, e a Unimed está com essa proposta de medicina preventiva, já vem há vários anos, e agora cada vez mais forte, procurando prevenir o câncer, tá? Evitar o número de neoplasias dessa doença antes mesmo que ela ocorra, diminuindo os fatores de risco. E falando também, o câncer de colo de útero, ele é o terceiro câncer que mais acomete a mulher. Em primeiro lugar está o câncer de pele não melanoma, uhum. Em segundo vem o câncer coloretal, terceiro o câncer de colo de útero. Isso nas regiões menos desenvolvidas. Nas regiões mais desenvolvidas, ele perde para o câncer de mama, porque existe aí uma relação entre desenvolvimento, aumentando o câncer de mama, e subdesenvolvimento, regiões mais pobres, afetando o colo do útero. Perfeito. Pois não, Maria, diga. Doutor, queria que o senhor também comentasse um pouquinho a relação entre o HPV e o câncer de colo e já também explicar um pouquinho sobre o HPV. Claro, essa relação é uma relação importantíssima. Nós podemos dizer hoje que o câncer de colo de útero, em mais de 70% dos casos, existe o HPV presente. Ele foi causado pela infecção do HPV. O HPV é um vírus que existem mais de 110 tipos de vírus do HPV. Alguns deles são sabidamente oncogênicos, quer dizer, que desenvolvem o câncer, uhum. Propicia o desenvolvimento anômalo da célula. E o HPV, os principais, por exemplo, tem o 6 e o 11,
que são HPVs que dão mais verrugas genitais. Então, dão verrugas na vulva, na vagina, no colo do útero, no pênis, na região perianal e pode acometer também cavidade oral. Então, isso é muito importante, as pessoas devem ficar atentas quanto a isso, porque o HPV, ele é um vírus mucotrópico. O que significa isso? É um vírus que ele tem um tropismo por mucosa. Aliás, eu já vou até explicar aqui uma coisa, uma dúvida muito frequente, que eu atendo no consultório, muitas adolescentes, muitas jovens, que a gente recomenda o uso da camisinha e elas falam que, mas a gente transa um pouco sem camisinha e antes de ejacular a gente coloca a camisinha, para não ter risco de gravidez e de doença sexualmente transmissível. Então aqui vai o meu alerta, principalmente para as jovens. Perfeito. A camisinha, ela não protege contra o HPV se ela não for colocada imediatamente antes do início da relação sexual. Antes da penetração. Antes da penetração. Até tem uma coisa, Neto, que é o seguinte: não precisa nem a penetração para a transmissão do HPV. Olha só. Se existir o contato da mucosa do pênis com a mucosa da vulva ou com a mão da mulher no pênis, depois diretamente na vulva, já é um veículo de transmissão aí. Já é um veículo de transmissão. Ao contrário, por exemplo, do vírus da AIDS e da hepatite, que eles estão no líquido, nos líquidos seminais e no sangue. Então isso dá uma confusão grande, porque o HPV não, o HPV é mucotrópico. Ele está na mucosa e, tendo contato, está ocorrendo transmissão. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, hoje a participação, doutor conosco, falando sobre câncer de colo de útero, doutor Sérgio Bruno Barbosa. Você pode mandar sua pergunta pelo telefone ou pelo WhatsApp. Vamos pro telefone primeiro, é isso? Isso. Alô, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem fala? É a Célia. Pois não, Célia, você pode fazer sua pergunta. Diga. Então, eu queria perguntar para o doutor que eu já tive um problema no intestino. Eu tirei 3 pólios do intestino, né? E agora eu estou com inflamação no útero. E eu não posso usar roupa apertada que dói muito minha barriga. E eu estou com escorrimento e eu sinto muito. A médica já deu pomada, mas não adiantou nada. Eu estou passando pomada e não adianta. Eu não tinha escorrimento, agora eu tenho. Eu não queria saber por que isso. Pois não, pois não. Da outra especialista. Pois não. Respondendo à sua pergunta, outra coisa, a senhora teve pólipos intestinais, a gente está falando de outro assunto, mas eu vou ajudá-la em relação a esse corrimento. Se a senhora tem um corrimento que já está crônico, que ele não se resolveu em 2, 3 semanas, a senhora tem que procurar o seu ginecologista, para ele vai fazer um exame especular, vai olhar que tipo que é esse corrimento, se necessário pedir um exame para identificar se é um fungo ou se é uma bactéria e tratar, porque não é normal ficar com um corrimento assim um período prolongado e pode ser até prejudicial, porque fica uma inflamação crônica, constante no colo do útero e isso não é bom. Perfeito. Mais perguntas chegando agora pelo WhatsApp, pois não, Chegou pergunta aqui da Ivani, ela diz o seguinte, gostaria de saber, doutor, não sei, né, se ela pode, o senhor pode orientar, né, sobre o reto. Faço exames a cada 2 anos porque tenho pólipos no intestino. Os pólipos podem virar câncer? Olha, os pólipos intestinais, eles podem sim virar câncer. Tanto é que eles devem ser retirados através da colonoscopia, que ela deve ser realizada periodicamente, principalmente naquelas mulheres ou naqueles homens que tiveram antecedentes familiares de câncer coloretal. Então, mas aí nós estamos falando de cólon.
tá? É não confundir o cólon intestinal Sim. com o colo Colo de uterino. útero. Perfeito. Ela diz que ela faz regularmente a colonoscopia, né? Correto. Agora, pergunta da Marli, ela diz o seguinte, doutor, quais são os tipos mais comuns de câncer nas mulheres? Olha, o tipo mais comum de câncer nas mulheres, eu já comentei, em primeiro lugar, é o câncer de pele não melanoma. Segundo lugar, nas regiões mais desenvolvidas, de Belo Horizonte para baixo, de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, os estados centro-oeste, sudeste, né? Sul, é o câncer de mama, o que predomina como câncer feminino mais frequente. Em segundo lugar, vem o colo do útero. Na região norte e nordeste, depois de pele não melanoma, vem o câncer de colo uterino, seguido do de mama. Já falando sobre isso, doutor, para a gente entender, primeiro entender um pouquinho como é que é o nosso país, né? E como você colocou aqui, a questão do desenvolvimento, você evita um problema, mas tem um outro, né? Agora, no caso do colo do útero, quais são os sintomas? Se tem sintomas, né? Essa senhora que ligou e colocou, olha, está acontecendo isso, a questão dela pode ser um sintoma também? Tem sintoma para a gente alertar a população? Claro. Os sintomas do câncer do colo uterino, os sintomas mais evidentes, como sangramento e dor, eles vão ocorrer em estágios muito avançados, quando o câncer já está crescendo muito no fundo da vagina e já está até extrapolando para as regiões adjacentes, pegando nervos, pegando fossa obturadora, região que a gente chama de paramétrio. Aí são estágios avançados em que pode ter dor ou sangramento. Agora, o que eu gostaria de salientar é que nós devemos atuar bem antes em lesões precursoras. Quais são as lesões precursoras do câncer do colo do útero? São as chamadas NIC, neoplasia intraepitelial cervical, que elas são induzidas pelo vírus do HPV e começa com o NIC1, vai para NIC 2, para NIC 3. Essa evolução dessa lesão precursora, ela leva um certo tempo. E esse tempo, é importante que se diga que ele é muito relacionado com a simbiose do vírus com o hospedeiro. Por exemplo, se tiver um vírus muito agressivo, mas tem um hospedeiro, uma paciente que tem uma resistência imunológica boa, pode ser que essa evolução vá mais lenta. Mas, às vezes, pode ter um vírus menos agressivo, mas pegou essa paciente no momento em que ela está com baixa resistência, com a sua imunologia lá embaixo. Então, uma má alimentação, um estresse. É muito comum, vou aproveitar o gancho aqui, tem muitas garotas novas, adolescentes que estão prestando vestibular, que chegam no meu consultório na região de outubro, novembro. Perfeito. É a época dos vestibulares. Elas estão com o nervo à flor da pele, a resistência lá embaixo e que aparecem muitas lesões. E na grande maioria das vezes, passou-se esse período, 2, 3 meses depois, desapareceram as lesões. Olha só. Justamente, doutor, desculpa te interromper, mas já pegando o gancho, que a Cláudia está perguntando uma pergunta justamente nesse sentido. Se é verdade que mágoa ou estresse podem causar câncer ou algum tipo de... Boa pergunta da Cláudia, tá aí. A questão de causar, essa relação causal, a palavra causar é um verbo muito forte. Mas eu acredito muito nisso. Por quê? Porque o câncer ele está relacionado, como eu acabei de dizer, com o sistema imunológico, que é a resistência da pessoa. Tá? E a questão de estresse, de mágoas, energias negativas, vai afetar justamente o sistema imunológico, o equilíbrio da pessoa, baixando a guarda para que a doença avance.
Então tem essa relação não direta, mas tem relação direta, né? Lógico. Tá aí. Participe conosco, 2534-1234, 991-41-1048. Faça a sua pergunta. Agora, doutor, em cima, tem mais, Maria? Só rapidamente aqui, Pois o não. Tiago mandou uma mensagem, olha, que ele está pedindo para você, Neto, e o doutor mandarem um abraço para Dona Aparecida ou Dona Cida, que ela tá lá no hospital assistindo o programa, tá lá na Unimed, ó, Tá na Unimed? Olha lá, que legal. Olha só, um abraço aí, Dona Aparecida, Dona Cida, e uma plena recuperação para a senhora aí, que corra tudo bem. E tá boa a imagem na Unimed lá, hein? Um abraço, Dona Cida, obrigado pelo carinho. E um abraço a toda a equipe que tá ali, né? Com muito carinho, tratando a Dona Aparecida, né, Dona Aparecida? Sei que o pessoal agora tá todo mundo olhando lá. Então, um abraço a toda a equipe da Unimed acompanhando lá. Valeu, obrigado. Agora, doutor, algo que, já falando de adolescente que vai ao consultório, a adolescente que tomou a vacina, ela não vai desenvolver o câncer de colo de útero ou pode acometer? Não, pode acometer, mas ela se protege muito, porque veja bem, eu já disse aqui que são mais de 110 tipos, né, de vírus. Então nós temos no mercado 2 vacinas. Uma vacina chamada bivalente, Sim. que é uma vacina que protege contra o vírus 16 e 18. Perfeito. E nós temos a vacina quadrivalente, que ela protege contra o 16 e 18 e contra o 6 e 11, que são, o 16 e 18 são os vírus mais carcinogênicos, aqueles que levam mais a tumores. E os 6 e 11 são aqueles que levam mais a lesões benignas, a verruga genital, tudo isso. Perfeito. Tem mais participação, Maria? Pois Tem não. sim, a Márcia agora, doutor, ela diz o seguinte, ó, boa noite, tive um adenocarcinoma de apêndice, acometendo o saco intestinal devido ser maligno. Ele pode aparecer em outros órgãos, como o útero, por exemplo? Pode. O adenocarcinoma é um tipo de tumor, a célula é uma célula diferenciada, é uma célula glandular, que pode acometer apêndice secal, pode acometer intestino e pode ocorrer também na mucosa do colo do útero. Então, 90% dos cânceres do colo do útero são carcinomas epidermoides, são células escamosas, mas existe uma porcentagem de 10 a 15% que são adenocarcinomas de colo de útero, que são células glandulares. Perfeito. 2534-1234, 991-41-1048, pode participar conosco. Doutor, o câncer de colo de útero, ele tem cura? E como é feito o tratamento? Olha, Neto, ele tem cura sim, na grande maioria das vezes. É claro que quando diagnosticado mais precocemente. O câncer do colo do útero, nas lesões precursoras, chamadas de NIC 1, 2, 3, carcinoma in situ, até o carcinoma in situ, ele pode ser tratado no consultório, a nível ambulatorial, com uma cirurgia minimamente invasiva, chamada cirurgia de alta frequência, que é um aparelho que emite uma frequência acima de 500 kHz e que promove numa alça de tungstênio um corte e uma coagulação simultânea. Isso pode ser resolvido a nível de consultório. Perfeito. Mas isso até o carcinoma in situ. Acima do carcinoma in situ, já o câncer invasor, aí já são cirurgias maiores. São cirurgias que demandam até retirada, pode ocorrer casos que tenham que retirar útero, trompas, ovários, paramétrios, gânglios pélvicos, que é uma chamada cirurgia de Vertain-Makes. E às vezes ela pode ser
ter que ser complementada com radioterapia Olha e só. quimioterapia. Agora, quando a gente pega um câncer de colo de útero, que ele já está sangrante, às vezes ele não vai para a cirurgia mais. O tratamento já é só rádio e quimioterapia. Perfeito. Então, o câncer do colo do útero, o tratamento, ele tem uma gama muito grande devido ao seu estágio. Pode ser apenas uma coisa muito leve a nível de consultório, como pode ser um tratamento que vai demandar aí meses e um custo altíssimo, e estágio 4, aí a sobrevida da paciente já cai muito. A gente não pode falar aí em curas. Então eu volto a salientar aqui, nós estamos aqui para isso, a Unimed está batendo muito nessa tecla da prevenção. Nós temos que aproveitar a oportunidade que essa doença nos dá do colo do útero estar no fácil acesso a um simples exame ginecológico. Então a mulher tem que fazer o seu Papa Nicolau anualmente, assim que ela iniciar a sua atividade sexual. Iniciou a atividade sexual, comece a fazer o Papa Nicolau. É uma raspagem com uma espátula ou com uma escovinha do colo do útero, é coisa de 1 minuto que o médico, durante o exame ginecológico, faz e que pode salvar vidas. Então nós temos a oportunidade, é diferente, por exemplo, de um câncer de ovário, que é o chamado grande mascarado. O câncer de ovário, quando ele dá um sintoma, a mulher já está com ascite, com barriga d'água, a doença já está em estágio 3, estágio 4. Agora, gente, o ovário é de difícil acesso. O ovário é o tamanho de uma amêndoa que fica dentro de uma cavidade no meio de alças. Então, às vezes é insuspeito. Agora, o colo do útero fica ali, gente, fácil acesso a qualquer exame ginecológico. E respondendo à sua pergunta, eu fugi um pouco, os sinais e sintomas, a mulher quando tem corrimento frequente, corrimento com odor forte, com cheiro forte, muita coceira, muito prurido, ardência após relação sexual. Então essa mulher são todos sintomas e sinais de que pode estar tendo uma infecção pelo HPV. Perfeito. Doutor, muito obrigado mais uma vez, a Unimed trazendo no quadro aqui a oportunidade de esclarecer muitas pessoas assistindo o programa. É de suma importância esse quadro e, claro, toda a equipe da Unimed, né, de especialistas, né, que vem aqui justamente falar não somente, né, da questão da doença, mas o essencial, da cura, do diagnóstico precoce. Isso é fundamental. Então, procure o seu ginecologista, converse com o seu ginecologista, é a maneira que a gente tem de eliminar qualquer tipo de risco. Tem participação, para finalizar isso, Maria? Sim, um agradecimento aqui, um comentário da Márcia. Boa noite, Neto. Adoro esse quadro da Unimed, obrigada por trazer tantas informações para as pessoas. Pois não. Sim, um quadro obrigado. muito importante. Obrigado, Márcia. Esse é o propósito mesmo, né? Muito obrigado. Feliz. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela aula, pela explicação para toda a população. Sempre é um prazer estar aqui, Neto, com muito vocês. Obrigado. Prazer. Muito obrigado. Valeu.